Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre igualdade de gênero. Sim, vamos saber quais são as ferramentas que a área de recursos humanos, por exemplo, de uma empresa tem para diminuir a diferença que ainda existe no ambiente corporativo no tratamento entre homens e mulheres. Qual o desafio das mulheres que chegam ao alto comando de uma empresa? Tudo isso é assunto para hoje aqui no Mundo Corporativo. E nossa convidada para tratar desse tema é a Andréia Dutra, presidente da Sodexo On-Site. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando de um assunto tão importante para nós dentro das organizações, para nós mulheres também, e que precisa ser falado e precisa ser discutido, divulgado, compartilhado. Você está no alto comando de uma corporação e numa empresa com a importância da Sodexo On-Site. Para chegar até este cargo, você teve de enfrentar barreiras que geralmente as mulheres enfrentam no ambiente corporativo? Você identificou isso? No meu caso, é um pouco diferente, porque a Sodexo, ela nasceu, como eu estava comentando com você, ela nasceu há 50 anos no sul de Marsella, com o foco em alimentação coletiva. Aqui no Brasil, nós estamos há 40 anos também com foco em alimentação. E tem uma legislação no Brasil que precisa ter um profissional nutricionista responsável técnico nos restaurantes dentro dos clientes. É o único país que possui essa legislação. E o curso de nutrição é um curso, na maioria das vezes, procurado por mulheres. Então, eu sou nutricionista de formação, sempre me identifiquei com a área de gestão, mas gostaria de trabalhar em algo que levasse a saúde das pessoas, que envolvesse a saúde, escolhi nutrição em função disso. E vim construindo a minha carreira dentro da empresa de alimentação, que foi adquirida depois pela Sodexo, até chegar no cargo que eu estou hoje. Então, o nosso mercado é um pouco diferente, Milton, porque ele proporciona que, a nível de gerentes, nós já tenhamos mulheres preparadas com nível superior pela formação de nutrição, em função do nosso carro-chefe ser alimentação. Na área de serviços de facilities, daí já as coisas começam a mudar um pouco, nós já temos já um mix, porque nós temos engenheiros e outras profissões afins, que daí dá essa diversificação. Hoje no Brasil nós temos 70% da nossa força de trabalho mulheres. Isso aqui. Na empresa, né? Na Sodexo aqui no Brasil. Mas ainda casos como o seu são exceções no ambiente corporativo do Brasil, no mundo corporativo do Brasil, porque mulheres no topo da empresa ainda tem um percentual muito baixo. Sim, no Brasil o percentual de CEOs mulheres está em torno de 16%. No restante do mundo, 8%. Então, embora aqui nós tenhamos um número melhor comparado com o restante do mundo, ainda é muito pouco, né? Sabendo que as mulheres estão se preparando, né, a última pesquisa que teve do Fórum Econômico Mundial, né, revela que lá a educação e a saúde, a mulher ela está mais avançada do que os homens, uma expectativa de vida mais longa, então um cuidado maior com a saúde. A educação ela está indo mais para a universidade, ela está estudando mais do que os homens em percentual, mas ainda a nossa representatividade política ainda é baixa, né? Em torno aí de 10% de mulheres, por exemplo, no Congresso, né? Isso a gente pode perceber também na política interna das empresas, porque nos próprios conselhos as cadeiras ocupadas por mulheres são poucas. E talvez isso é que acabe refletindo o fato de essas mulheres não terem espaço no alto comando. Exato. Inclusive tem uma lei que está tramitando agora para ser votada, de estabelecimento de cotas para mulheres nos conselhos, exatamente em função disso que você está colocando. Que é uma forma de você abrir espaço para as mulheres ocuparem. Abrir espaço, O natural exatamente. que a gente tem visto é que a força de trabalho pode ser a maioria feminina, mas à medida em que vai subindo a pirâmide, o espaço vai ficando menor. Quais são as barreiras que existem e que devem ser derrubadas? As barreiras que existem quando você vai subindo é a questão... Eu vejo de duas formas, né? A mulher ela tem que estar preparada, né? Então ela tem que se preparar. A mulher e o homem, né? Tem que estar preparado para as oportunidades que surjam. E fazer com que a oportunidade aconteça também. Daí vai um pouco do posicionamento da própria mulher dentro da companhia. É o que a gente tem percebido.
né? A mulher também, ela quando, por exemplo, ela é convidada para assumir uma posição, se você convida um homem, uma mulher, o homem ele não tem dúvida que ele está preparado. A primeira resposta dele automática é aceitar o desafio e ele não pensa que ele não vai conseguir. A mulher, ela mesma se impõe, às vezes, algumas barreiras, achando que ela não vai estar, que ela ainda não está pronta, que ela ainda não está capacitada. Por isso, um dos pontos que nós, na Sodexo, estamos investindo a nível global é na questão do mentoring para as mulheres que estão em ascensão de carreira ou que querem progredir na carreira e querem galgar outros steps dentro da organização. O mentoring ele é muito importante para trazer essa segurança para a mulher e mostrar que ela poderá ter oportunidades, ela precisa aproveitar essas oportunidades também a partir do momento que ela já está preparada. E Andréa, eu acho que aí também se justifica um pouco essa postura da mulher, porque ela é resultado do meio social em que vive. E se no meio social que vive há essa cultura de desconfiança em relação ao poder que a mulher tem, isso acaba refletindo no dia a dia dela. E aí ganha importância esse trabalho de você mesmo, mentalmente, mudar isso. O que nós vimos, assim, é que quando nós começamos com esse fórum global para discutir o assunto do empoderamento em 2009, nós tínhamos muitas discussões sobre o tema. Mas nós começamos a verificar que precisavam ter frentes de trabalho para trazer ferramentas para dentro da companhia para facilitar essa integração da mulher, para falar sobre o tema, mas de forma prática. Então, por exemplo, tem uma frente global de RH que está trabalhando em relação ao gap salarial entre homens e mulheres. Então, nós começamos a fazer esse levantamento de dados para dar tratativa por região nos 80 países onde nós estamos presentes. Isso no caso da Sodexo? Isso no caso da Sodexo. Então, eu vejo que as empresas elas estão em diferentes estágios. Tem empresas ainda que estão buscando estudos para justificar que existe um aumento na lucratividade, no faturamento, das empresas que têm mais diversidade, principalmente diversidade de gênero. No caso da Sodexo, essa fase nossa já passou, nós já temos isso convicção de que traz melhor rentabilidade, o equilíbrio de gênero, e nós estamos trabalhando agora em ações para colocar isso em prática, para trazer um ambiente de trabalho que possa dar uma oportunidade igual para a mulher, que é exatamente o que você está falando, que varia de país para país. Aqui no Brasil, por exemplo, nós somos 50% do comitê executivo. Hoje nós somos 6, os principais executivos aqui, 3 mulheres e 3 homens. Nós temos 80% de mulheres em cargos de gestão. Então, esse movimento que você falou, ele não acontece aqui até pela formação, como eu expliquei anteriormente, mas pelo ambiente que a gente coloca para as mulheres, para elas poderem ter as mesmas oportunidades do que os homens. Me tira uma curiosidade, essa formação de nutricionista, ela é necessariamente feminina também em outros países ou isso é uma característica aqui do Brasil? Também em outros países, mas aqui no Brasil é o único que tem uma legislação que obriga a ter a responsabilidade técnica ser de uma nutricionista no restaurante. O que faz com que as mulheres Isso. se voltem para a empresa, nesse caso. Exato. Tem um espaço dentro da empresa. Exatamente. Então, hoje, nós brincamos às vezes que aqui, às vezes, a gente tem que trabalhar a diversidade um pouco ao contrário, abrindo um pouco de espaço para os homens em determinadas reuniões onde nós temos a maioria de mulheres representando, né? Agora, você falou que a Sodexo já passou por uma etapa, que é a de ter consciência de que a diversidade de gênero ajuda no balanço final da empresa. Sim. Ajuda nas contas da empresa, no resultado, na produtividade. Isso é facilmente perceptível? Isso tem vários estudos que comprovam, e mesmo varia de região para região, mas os estudos comprovam que a diversidade de gênero pode aumentar em até 15%, né, o resultado financeiro da companhia, né? O que a gente tem pregado também, Milton, é que a questão da diversidade, não só de gênero, mas a diversidade em geral, é o que a gente já está vivenciando com as 5 gerações trabalhando no ambiente de trabalho. E essa nova geração, ela quer oportunidades iguais, ela quer respeito. Você trabalha por projetos numa estrutura muito mais horizontal do que vertical. Então, você precisa ter o melhor das pessoas, independente de gênero, de raça, de orientação, você obtém o melhor das pessoas. Então, está comprovado que ter diversidade aumenta a rentabilidade.
Aqui no Brasil, nós pegamos a pesquisa de engajamento e nós fizemos um cruzamento. As unidades de negócio, que hoje nós temos 2.000 unidades de negócio no Brasil, aquelas em que mais aumentou a satisfação com a diversidade, mais aumentou o engajamento total e mais aumentou o resultado financeiro da unidade. Então, você consegue fazer esse cruzamento em cada região que você atua, né? Isso se transforma numa grande onda dentro da empresa. Numa vai grande se refletindo, eu imagino aqui, em diferentes aspectos no bem-estar das pessoas, inclusive. E eu fico pensando o quanto um trabalho desse dentro de uma corporação pode impactar a sociedade. Ou seja, mudar esta visão da sociedade, porque essas pessoas são multiplicadoras nesse tipo de conhecimento. Sim. Isso deve ajudar muito. A minha preocupação, a minha motivação em falar no assunto é que hoje eu sei que nós temos 25.000 mulheres aí na nossa operação, que eu espero que possam estar também nos escutando e me escutando aqui falar, né? E tem temas relacionados que impactam diretamente a sociedade, como, por exemplo, a violência contra a mulher, que é uma grande causa, uma preocupação muito grande nossa. O Brasil subiu para a 5ª posição de país mais violento. Então, nós temos percebido que nós não estamos evoluindo nesse quesito de violência contra a mulher. E quanto mais educação, e a gente vê que nasce da educação, a educação é a chave do sucesso para a gente melhorar esse cenário, mas a gente fica vendo que nós temos aí 25.000 mulheres vulneráveis hoje na questão da violência só dentro da nossa companhia. Então, isso é um motivador que nos faz falar sobre o assunto, falar sobre empoderamento feminino, trabalhar oportunidades iguais, incentivar que elas estudem. Hoje a gente já sabe que 1 em cada 4 mulheres hoje que sustenta a sua família, né? Isso o Ibope aí divulgou. Então, a gente sabe que essas 25.000 mulheres, muitas delas são as pessoas que estão lá sustentando as suas famílias e criando outras mulheres e homens, porque eu acho que é importante colocar os homens nesse debate também a respeito do equilíbrio de gênero, né? Porque o homem também está um pouco perdido aí nesse cenário de empoderamento feminino. A Mônica, através do nosso e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, a Mônica pergunta que políticas na área de recursos humanos podem ser implantadas dentro das empresas para ajudar a diminuir essa diferença entre homens e mulheres. Sim. Que políticas na prática, Na prática podem ser implantadas dentro da empresa nesse sentido. E imagino que com a experiência que vocês têm lá na Sodexo, vocês implantaram políticas nesse sentido. Sim, nós estamos nesse caminho agora, como eu falei para você, trazendo da teoria, da discussão para coisas práticas, né? Então, por exemplo, nós temos uma frente que trabalha a questão da flexibilidade a nível global. E aqui no Brasil a gente já implementou horário flexível, nos escritórios principalmente, que é onde a gente consegue dar essa flexibilidade. E a gente está estudando também como poderia acontecer esse tipo de flexibilidade para nosso pessoal operacional, que é mais difícil, lá na ponta. Então, flexibilidade é uma política que a gente tem estabelecida já de horário flexível. Home office, que também não é uma política estritamente feminina, ela também pode ser feita pelos homens, mas a gente sabe que acaba contribuindo muito para as mulheres. Em função da maternidade? Em função também da maternidade, exatamente. Embora a gente já teve casos de homens que precisaram ficar um tempo a mais em função de saúde da criança em casa, e isso aconteceu numa boa, com o aval de todo mundo e de forma natural dentro da Sodexo aqui no Brasil, né? Porque esse é um ponto importante também, que é ter esse olhar sobre o papel do homem dentro da família. Quer dizer, o homem tem que ter lá também o seu direito de, no momento em que tiver cuidado do filho, falar isso dentro da empresa e não ser visto como um estranho no ninho. Exatamente. Porque ainda acontece muito isso dentro de empresas. Exatamente. Por que a mulher sempre tem que sair antes para levar o filho no médico e não é o homem que tem que sair? E eu mesmo cobro isso das pessoas que reportam diretamente para mim, alguns homens, eu falo, você não leva nunca o seu filho no médico? Por que você delega só para sua esposa essa função? Ou na reunião da escola. Semana passada, meu marido foi na reunião da escola, ele me disse, porque eu estava viajando, estava na França, ele disse, André, eu era o único homem e o restante só mulheres na reunião de pais. Naquela reunião que a gente batizou de ser reunião de pais. Mas que poderia chamar de mães, que não tem problema nenhum, porque todo mundo que vai é mãe. Poderia ser só mães. Agora, isso tem mudado já, não tem? Já dá para perceber, eu acho, um pouco nesses encontros, essa tentativa de se mudar esse cenário.
o homem tem que assumir o seu papel dentro da família, dentro da casa. Tem que assumir. Eu vejo que isso vem um pouco da educação, né? Então, como as mães, as mulheres, estão educando os seus filhos, né? E isso, às vezes, a gente fica um pouco desanimado com os dados que a gente vê, ou mesmo em conversa entre amigos, quando você vê ainda mães incentivando as meninas, os meninos estão jogando futebol, estão brincando na quadra, no playground, e as meninas estão arrumando seu quarto, estão arrumando seus brinquedos, e isso não é exigido da mesma forma dos meninos. Então, a criação ainda, o papel da mãe, eu acho que ainda é muito importante, e a gente precisa mudar isso. Esse é aquele famoso estereótipo, né? Que o filho vai lavar o carro, a menina vai lavar a louça. Exato, e eu vejo isso hoje, eu estou falando de agora, né? 2018. E se você parar para pensar, eu vejo que isso foi uma grande diferença, por exemplo, na minha vida, na minha influência, na minha história pessoal, porque eu sou a única filha mulher de 3 irmãos. E na minha casa, todos nós fazíamos tudo igual. Então, a minha mãe ensinava todos a lavarem a louça, todos a cozinhar, todos a cuidar da casa. Então, eu nunca senti que eu tinha que fazer algo que os meus irmãos não fariam, ou vice-versa. E eu acho que isso fez uma grande diferença até na questão da minha autoestima, da minha afirmação depois, durante a minha carreira, isso fez diferença. Eu nunca pensei que eu não podia fazer alguma coisa porque eu era mulher. E vamos deixar claro aqui, e me perdoe por fazer essa revelação aqui, vamos deixar claro que isso acontece com alguém que nasceu em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, que é uma terra muito tradicionalista. Filha de militar. Né? Pois é. Meu pai militar. Veja que, mas como o papel da família foi importante nesse seu processo. Muito importante, muito importante. Na realidade, o que nós acompanhamos no ambiente corporativo é resultado de tudo isso. E por isso tem que começar a mudar lá na família. Exatamente, Milton. Agora eu interrompi você, quando você estava passando aqui, inclusive respondendo a pergunta de uma das nossas ouvintes, que era a Mônica, quando você estava passando algumas ideias que vocês já implantam na Sodexo e que poderiam ser levadas, claro que com adaptações de acordo com a característica de trabalho e que beneficiam a mulher. No caso, por exemplo, você falou da flexibilidade de horário. Beneficia homens e mulheres, mas home office também. Que outras iniciativas podem ser sugeridas para que as empresas comecem a abrir espaço para a redução dessas diferenças? A questão da comunicação, agora mesmo, nós temos globalmente a comunicação do dia, nós fizemos a Semana Internacional da Mulher, para falar só sobre assuntos relacionados ao tema de empoderamento das mulheres. Porque esse tipo de conversa acontece com a presença dos homens também. Então, isso é uma iniciativa bacana que a gente tem feito e ela vem global e a gente aplica localmente. Uma outra iniciativa global que é muito interessante é um grupo de networking para discutir empoderamento da mulher. E aqui no Brasil nós vamos para o 5º encontro de liderança feminina das gestores e gestoras aqui do Brasil. E nós temos a participação de homens também para debater assuntos relacionados à mulher. Normalmente eu convido uma mulher que tenha tido sucesso para contar um pouco da sua carreira, para falar um pouco das dificuldades que ela teve ao longo do caminho e para ela inspirar as nossas mulheres também sobre o tema e a buscarem as oportunidades que elas veem que elas precisam, se elas já estão preparadas para assumir novos desafios. E é muito interessante porque escutar essas mulheres falando, contando sobre suas carreiras e verificar que ainda hoje nós temos muitos comentários e preconceitos no ambiente de trabalho. Não é uma realidade que eu tenho, por exemplo, hoje na Sodexo, mas a gente escutar, por exemplo, uma executiva nos contando no último encontro, que ela chegou para uma reunião onde ela era a única mulher e um colega homem dela falou para ela: que bom que você veio para enfeitar a nossa sala. Então, são tipos de comentários maliciosos, né, que levam é uma forma de violência psicológica também contra a mulher, né, e que muitas vezes a mulher aceita, ela nem identifica isso como uma violência, né. Então, falar sobre isso, trazer pessoas especialistas, pessoas que possam contar o que aconteceu com elas e inspirar outras mulheres, também é uma grande forma que a área de recursos humanos tem de implantar, falar do assunto. Eu acho que é muito importante. Em relação ao gap salarial, nós estamos levantando, em breve eu vou ter
o estudo pronto para estar compartilhando com outras empresas aqui no Brasil, contigo também, Newton, a respeito do gap que a gente identificou aqui. Mas isso está sendo feito, começou com uma legislação de UK, nós já temos lá a divulgação em UK e na França. Agora nós estamos concluindo aqui no Brasil e em todas as regiões do mundo nós estamos fazendo a identificação do gap salarial, que também é um outro ponto que o RH pode e deve ajudar muito a reduzir e identificar o porquê dessas diferenças que não devem existir, né? Porque, inclusive, aqui no Brasil está na nossa Constituição a igualdade de salários, né? Você falou que a Sodexo tem operações em 80 países. Em 80 países. Nos demais países, como é que é essa divisão entre homens e mulheres quando nós olhamos assim para cargos como o seu, ou seja, no topo da empresa? Você é uma exceção na Sodexo? Não, eu não sou uma exceção na Sodexo. Nós já temos aí, em nível da minha posição hoje, eu não sou uma exceção. Mas o nível de seniors líderes total da Sodexo, nós estamos em torno de 32%. E nosso CEO colocou uma meta, o nosso CEO global, de nós atingirmos 40% em 2021. E, inclusive, Milton, nós temos no nosso bônus, tem a meta de empoderamento da mulher, de diversidade e inclusão da mulher, como uma meta para o nosso bônus. Agora, o que significaria esse empoderamento dentro da empresa de forma prática? A mulher assumir postos de comando? Sim. E isso geraria bônus? Não. Nós temos como todas as lideranças têm a missão e a função de trabalhar para dar oportunidades iguais de empoderamento das mulheres que estão vindo, que estão crescendo dentro da empresa. Então, a nossa meta é de 32% de mulheres que nós temos hoje, nós chegarmos a 40%, que é um 40-60, que é um equilíbrio. Hoje no Brasil, por exemplo, eu tenho 50-50. Me permita aqui, 32% de mulheres... Em cargos de liderança. Em cargos de liderança. Top líderes na Sodexo global. E a proposta global. É chegar a 40%. A 40%. Isso na organização como um todo, como no um mundo. Todo, como um Hoje todo no mundo. Brasil isso está, como você lembrou lá no início da nossa conversa, 50-50. Isso. Hoje no Brasil nós estamos 50-50. Mas nós podemos aqui trabalhar também, quem sabe as nossas mulheres aqui do Brasil não podem assumir desafios fora, né? Isso também é um dado muito interessante da Sodexo, porque na questão da expatriação, um dado de mercado é que 14% só de mulheres entram no processo de expatriação das empresas. Na Sodexo nós já temos 34%. Então nós já estamos à frente na questão de expatriação. Então, a gente quer incentivar, é uma obrigação da liderança. Isso é outro ponto que eu acho que fez toda a diferença lá atrás, quando a Sodexo começou, foi definir que começa na liderança, a questão da diversidade tem que estar na agenda do líder, tem que estar na agenda do CEO. Então, isso fez toda a diferença para a gente conseguir trabalhar essa evolução que a gente teve dentro da empresa. A Aline manda a pergunta também pelo e-mail, mundocorporativo@cbn.com.br, e ela quer saber se a chegada das novas gerações à empresa tem ajudado nesse processo. Porque ela diz isso, que no entender dela, as gerações mais novas estão mais abertas para combater as diferenças. Isso ocorre na prática. Exato, isso ocorre perfeitamente a colocação dela, né? Ela fez a pergunta e ela mesma respondeu, a Aline, né? É exatamente isso. A nova geração, ela quer trabalhar, a gente percebe muito a questão do respeito às pessoas, independente da questão da diversidade. Eu participei de um fórum para falar sobre LGBT há um mês atrás, junto com a JP Morgan. E antes de ir para esse fórum, eu conversei com a minha filha de 13 anos, eu falei que eu iria falar sobre LGBT, que nós íamos ficar um dia lá debatendo. E ela simplesmente olhou para mim e falou: eu não acredito que vocês vão ficar um dia todo falando disso. Vocês não têm outra coisa para fazer? As pessoas, deixa eles, é normal isso. Por que vocês precisam falar sobre esse assunto? Então, olha, a forma de ver da nova geração tem uma amplitude muito maior do que a nossa. Porque essa é uma discussão já vencida para essa nova geração. Já vencida, isso já é parte, respeito, já é parte do dia a dia. Não tem que falar se é homem, se é mulher. A orientação sexual não vai afetar o resultado final, né? O Eduardo quer saber se existem características femininas mais típicas de líderes
ou características masculinas mais típicas de líderes? Há diferença nas características no comando de uma empresa, se é homem ou se é mulher que está comandando aquela empresa? Eu acho que são visões de olhar, são olhares de posições diferentes, né? O feminino e o masculino, ele não tem muito a ver se é homem ou mulher, né? Um homem pode ter um olhar mais feminino, uma mulher pode ter um olhar mais masculino. E isso vem sendo falado muito, que a mulher, no início, quando ela começou na carreira corporativa, ela tinha que se masculinizar muito, né? E adotar hábitos que não eram dela. Eu vejo isso hoje muito mais natural, né? As organizações respeitando a forma de liderança, né? As características principais de um líder, ela é independente se é homem ou se é mulher, ela é a mesma, né? Então, cuidar das pessoas, escutar as pessoas, ter um entendimento, olhar por diferentes pontos de vista, né? Não ser dono da verdade absoluta, né? Se mostrar vulnerável, são características que hoje, por isso que cada vez mais jovens CEOs estão sendo colocados nessas posições, né? Exatamente por isso, porque eles não têm medo de falar, eu não sei, eu vou buscar informação, ou vou trazer alguém aqui que saiba me dar a resposta. Ele não precisa saber tudo, o líder não precisa mais hoje saber tudo, né? O Cláudio descreve aqui, na mensagem que nos encaminha, o que ele diz ter sido um preconceito que ele enfrentou no início da carreira dele. Por quê? Porque o Cláudio é nutricionista. E ele disse que na sala de aula praticamente não tinham mulheres na sala de aula, e depois, quando ele chega no mercado de trabalho, também encontrou essa realidade. Muitas mulheres, pouquíssimos homens. Foi exatamente o que eu comentei na minha turma. O Cláudio não é exceção. Na minha turma, eu me formei na Federal de Pelotas, também tinha um homem. Uhum. Um homem só, um colega. Essa é uma realidade ainda na carreira ainda de nutrição? E por que isso? Não sei, eu acho que acho que atrai mais, né, o feminino, falar de nutrição, de alimentação. Muitas vezes eu acho que as pessoas também, quando pensam em nutrição, pensam naquela questão mais de dieta, de clínica. Né? Eu acho que é um pouco disso, né? Bom, enfim, eu tenho outras mensagens aqui e citando situações como essa, mas eu queria aqui para a gente fechar aqui essa nossa conversa, uma mensagem final sua, levando em consideração a experiência que vocês desenvolvem na Sodexo. Dizer, do que a gente poderia deixar para as pessoas que estão nos acompanhando, sejam gestores nas suas empresas, sejam pessoas que estão trabalhando, façam parte da força de trabalho daquela empresa. Que comportamento a gente pode esperar dessas pessoas ou sugere a essas pessoas para que esta mudança realmente ocorra de forma efetiva dentro das empresas e para que essa diferença entre homens e mulheres realmente seja diminuída? Olha, Milton, como mensagem assim para todos os líderes e as pessoas que estão nos escutando, é encarar as mudanças que estão acontecendo no mundo cada vez mais rápido. E para você encarar essas mudanças, você tem que respeitar as pessoas. Então, para mim, a palavra seria respeito às diferenças e utilizar essas diferenças em prol do que é melhor para a organização e para a sociedade. Não existe mais um líder que sabe tudo, uma pessoa que sabe tudo, que é dona, né, da verdade absoluta. Nós podemos juntos construir um futuro, uma empresa melhor, uma sociedade melhor. Trabalhando em equipe e pegando a expertise de cada um, o que cada um tem de melhor para contribuir. E para isso você precisa enxergar sobre pontos de vista diferentes. Você precisa ir para um outro lugar para enxergar e não ficar no lugar comum. Então, respeito seria uma sugestão, e comunicação e falar sobre o assunto. Eu acho que a gente precisa falar dentro das empresas sobre o assunto, buscar dados também para discutir e vivenciar a nossa realidade, porque cada empresa tem a sua própria realidade. Bom, então já que você disse que é para falar sobre o assunto, levar esse tema para dentro do assunto, fica aqui a sugestão de que aquelas pessoas que estão nos acompanhando usem o podcast dessa entrevista, usem o vídeo dessa entrevista, compartilhe com seus gestores nas empresas, leve para dentro das empresas essas discussões, porque eu tenho certeza que muitas das informações e parte da experiência que você trouxe para nós aqui podem ser muito importantes para as empresas hoje abrirem esse espectro, olharem de uma maneira diferente para essa questão do gênero. Andréa Dutra, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Foi muito bacana conversar com você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço e fico à disposição também
como Sodexo, para trocar as melhores práticas e conversar com os gestores que tiverem interesse em falar um pouco mais sobre o tema. Estou à disposição também. Muito obrigada. Muito obrigado, Andréia. Andréia Dutra, que é presidente da Sodexo On-Site, conversou com você aqui no Mundo Corporativo. Fica meu convite para que este tema seja compartilhado nas empresas, nas redes sociais. Se você tiver algum artigo sobre esse assunto que você considera importante, pode publicar também no nosso grupo de discussões no LinkedIn. Vai lá, grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Entra lá, publique o seu texto, publique o seu artigo, a sua opinião. Isso vai ser importante para que o conhecimento chegue até outras pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.